Fala galera, professor Daniel Campos mais uma vez com você aqui, resolvendo uma questão de concurseiro para outro concurseiro. Eu estava resolvendo uma questão ontem de direito constitucional e resolvi trazer ela aqui para resolver com vocês. Quer ver? Dá uma lida comigo nessa questão aqui. Questão do ano de 2013 do Ministério Público Estadual de Minas Gerais. O brasileiro naturalizado pode ocupar os seguintes cargos, exceto o D. Letra A. Presidente do Conselho Nacional de Justiça, presidente do Banco Central do Brasil, prefeito e vice-prefeito, governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Vamos lá, primeiramente eu preciso que você tenha muita atenção nessa questão, pois aparenta ser sim uma questão fácil e de fato ela é uma questão extremamente fácil, o nível dela não é alto, mas ela necessita da atenção do concurseiro. Quer ver? Vem aqui comigo que eu preciso que você preste atenção. Quando a questão fala exceto, ele tá me afirmando que o brasileiro naturalizado pode sim, ele pode ocupar. Ele quer que eu diga qual dos cargos abaixo o brasileiro naturalizado não pode ocupar. Qual é a informação que ele está me dando então? Se ele está me falando do brasileiro naturalizado, ele quer que eu descubra qual desses cargos aqui exige a questão do brasileiro nato. Ele quer que eu diga para qual desses cargos a exigência é que seja brasileiro nato. Para isso, galera, eu preciso ir lá para a Constituição Federal, artigo 12, parágrafo 3º. Vamos lá. Cargos privativos de brasileiros nato, que é o que a questão quer que eu diga. Artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato. Inciso 1º. O cargo de presidente e vice-presidente da República. 2º, de presidente da Câmara dos Deputados. 3º, de presidente do Senado Federal. 4º, de ministro do Supremo Tribunal Federal. 5º, de carreira diplomática. 6º, de oficial das Forças Armadas. E 7º, de ministro de Estado de Defesa. Galera, o rol do artigo 12, parágrafo 3º, ele é, a princípio, taxativo, é óbvio. É só dar uma lida, eu sei exatamente quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Mas veja bem que a questão não traz nenhum desses cargos. Professor, agora complicou. Se o rol é taxativo e a questão não traz nenhum, eu preciso que você entenda o significado de cada um desses cargos e por que eles são privativos de brasileiro nato. Quer ver? Vem aqui comigo. Do inciso 1º, galera, do inciso 1º ao inciso 4º. Qual a observação que eu tenho que fazer aqui? Por que esses cargos são privativos de brasileiro nato? Se você prestar atenção, esses quatro primeiros cargos, eles são cargos da linha sucessória. Eu vou até colocar aqui, cargos da linha sucessória de quem? Sucessória da presidência da República. Na falta do presidente, vem o presidente da Câmara dos Deputados. Na falta do presidente da Câmara dos Deputados, vem o presidente do Senado Federal. Na falta do presidente do Senado Federal, o presidente do STF. Portanto, esses cargos aqui, eles são da linha sucessória da presidência da República e, portanto, eles são privativos, sim, de brasileiros natos. Aí nós temos, na sequência, a carreira diplomática, os oficiais, não são todos os militares, os oficiais das Forças Armadas e o ministro do Estado de Defesa. E veja, galera, que nós temos alguns ministérios junto à presidência da República. E não são todos. São, no caso aqui, apenas o ministro do Estado de Defesa. Apenas eles. Apenas. Beleza, galera? Fácil isso aqui. Professor, mas eu ainda não entendi. Galera, vai cair no seu concurso quais são os cargos privativos de brasileiro nato e você precisa sim saber quais são esses cargos. E você que já vem estudando há muito tempo,
com certeza já ouviu falar no mnemônico-mp3.com, para você poder memorizar quais são esses cargos privativos de brasileiro nato. Eu vou botar ele aqui para vocês, para a gente colocar o rol do mp3.com, e em seguida eu vou trazer algumas observações que eu preciso que você fique atento, para que a gente possa resolver aquela questão e outras questões da mesma forma. Primeiro eu vou aqui, ó, mp3 .com. mp3.com. Esse é o mnemônico. Primeira coisa que eu preciso saber do mp3.com. Eu vou nomear. Eu vou até dar uma melhorada aqui, colocar isso mais. Depois eu coloco isso aqui no final. Eu preciso entender o que significa o mp3.com. O primeiro M eu vou colocar aqui, ministro do STF. Ministros do STF. Galera, fica ligado aqui, ó, fica ligado, que são ministros do STF e não apenas o presidente do STF. Todos os ministros, todos os cargos de ministro do STF tem que ser brasileiro nato e não só o de presidente do STF. Os 3 P's. Os 3 P's é fácil. São os 3 presidentes. 3 P's. Presidente da República e vice-presidente, presidente da Câmara e presidente do Senado Federal. A letra C aqui, de carreiras diplomáticas. Carreiras diplomáticas. A letra O, oficiais das Forças Armadas. Opa. Oficiais das Forças Armadas. E por último, ministro do Estado de Defesa. Ministro do Estado de Defesa. mp3.com. Beleza. Eu aprendi o rol do artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Dito isso, galera, vamos voltar ali comigo no quadro para a gente poder fazer as observações e responder a nossa questão. Observação 1. Observação 1. Galera, presta atenção que quando eu falo do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ele é assumido por um servidor público. No caso, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, esse cargo é assumido pelo presidente do STF. Portanto, quando a questão fala assim, para ser presidente do Conselho Nacional de Justiça, necessariamente precisa ser brasileiro nato, porque para ser presidente do Conselho Nacional de Justiça, tem que ser presidente do STF. E para ser ministro do STF, tem que ser brasileiro nato. A sua pergunta está te perguntando do Conselho Nacional de Justiça e não do STF. Mas como eu sei que os cargos são assumidos pela mesma pessoa, necessariamente eu sei que para ser presidente do STF tem que ser brasileiro nato, necessariamente para ser presidente do CNJ também tem que ser brasileiro nato. E atualmente o presidente do nosso STF é o ministro Dias Toffoli, que, como eu falei para vocês, é o mesmo presidente do STF. Portanto, tem que ser brasileiro nato. Olha aí a resposta da nossa questão. Mas eu não vou ficar só nessa observação aqui, não. Eu vou além. Eu vou além, porque já que eu vou tratar desse assunto, eu preciso também que você fique ligado que se sua prova perguntar
Se a sua prova trouxer para você que o presidente do CNJ, como ela trouxe, necessariamente tem que ser brasileiro nato, e você sabe que para ser presidente do CNJ tem que ser presidente do STF, você vai responder que sim. Aí ela vai além, ela vai te perguntar, e para ser presidente da mesa do Congresso Nacional? Veja que eu não estou falando de Câmara dos Deputados e nem do Senado Federal. Eu estou falando do Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional, se para ser presidente do Congresso Nacional, eu preciso ser necessariamente presidente do Senado Federal, presidente do Senado Federal, para ser presidente do Senado Federal, eu preciso ser brasileiro nato. Portanto, para ser presidente do Congresso Nacional, eu também preciso ser brasileiro nato, porque é o mesmo cargo de presidente do Senado, é o de presidente do Congresso Nacional. Quer ver? Vou colocar aqui para vocês. No caso, quem assume esse cargo atualmente é o senador Davi Alcolumbre. Eu acho que é isso mesmo o nome do cara. Davi Alcolumbre. Que é presidente do Senado Federal. Portanto, deve ser nato. CNJ, Congresso. Congresso Nacional. Os dois cargos são assumidos por brasileiros natos, portanto, a lei não fala necessariamente que para ser presidente do CNJ ou para ser presidente da mesa do Congresso Nacional tem que ser brasileiro nato, mas são cargos que só quem pode assumir são brasileiros natos, portanto, são cargos privativos de brasileiro nato. Galera, seguindo aí essas observações, eu trouxe mais duas observações aqui para vocês. Que é, vamos aqui, volta aqui. A primeira observação, além dessas que eu já fiz, eu tenho lá no artigo 89 da Constituição Federal, os 6 membros do Conselho da República. 6 membros do Conselho da República. Seis membros do Conselho da República. Além deles, eu ainda vou ter lá no artigo 222, isso, também da Constituição Federal, que são os proprietários de empresa jornalística. Empresas jornalísticas. Vamos dar uma lida? O artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam 6 cidadãos brasileiros natos. 6 cidadãos brasileiros natos. Fora do artigo 12. Com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos vedado à recondução. E por último, o artigo 222, a propriedade de empresas jornalísticas e radiodifusão sonora de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou de pessoas jurídicas constituídas sob as leis brasileiras e que tenha sede no país. Então, a primeira observação, que tem que ser brasileiro nato, ou naturalizado há mais de 10 anos. Naturalizado há mais de 10 anos. Então, além do mp3.com, eu tenho ainda os 6 cargos do Conselho da Presidência da República e proprietários de empresas de radiodifusão, jornalística, e além disso, eu ainda tenho que ficar atento no presidente do CNJ e presidente do Congresso Nacional. Portanto, a nossa alternativa correta aí é presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é o nosso CNJ. Para ser presidente do CNJ tem que ser nato. Por quê? Por que tem que ser nato? Porque esse cargo é assumido pelo
presidente do STF. E para ser ministro do STF tem que ser brasileiro nato. Galera, essa é a questão que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído nos seus estudos e eu estarei aqui sempre disposto a te ajudar e estaremos respondendo questão lado a lado, porque eu sou concurseiro e estou resolvendo com você que é concurseiro também. Se você quer fazer alguma observação em relação a essa questão ou ao que eu falei aqui, fique à vontade, mandar algum recado, estou aberto a debates e mande questões para que a gente possa resolver junto aqui, beleza? Bons estudos e até a próxima. Valeu!